Ah, sim, desculpa. Bom dia a todos. Desculpa a falha técnica aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a comissão e aí passo no nome do professor Mauro. A gente vem discutindo um pouquinho sobre o tema e minha intenção é tentar, pelo menos aqui, compartilhar as dúvidas, porque ainda é uma doença que suscita muitas dúvidas, né? Eu estava vendo aí o debate e, bom, enfim, eu acho que neurociclos não é diferente. Começar, esse é o Hospital Universitário da Preguilha, ao qual eu pertenço, eu faço parte, e desde 2004 venho atendendo paciente com infecção pelo HIV, paciente vivendo com HIV agora, na terminologia, e de 2017, final de 2017 para 2018, eu comecei a me interessar pelo tema da neurociclos, fiz o meu mestrado em neurologia e resolvi aí uma tese em neurociclos para o doutorado. Antes eu gostaria de iniciar falando um pouquinho da infecção pelo HIV, como é o comportamento que ela está tendo nos últimos anos e como não poderia desaparecer, tem paradoxos, né? O primeiro é que a infecção territorialmente no Brasil ela vem em um pequeno declínio, depois de ter subido praticamente nos anos 90 e no início dos anos 2000, ela vem declinando, porém com duas regiões no território nacional, que é Norte e Nordeste, com curva ascendente. Isso é uma coisa que sucinta aí a gente tentar entender, né, como está sendo esse comportamento da infecção pelo HIV com nossos colegas aí do Norte e Nordeste do Brasil. Também chama a atenção o fato da relação homem-mulher se mudando. Essa relação era de 1,5, ou seja, para cada 15 homens, 10 mulheres. Isso se manteve estável até nos anos 2000, até 2008, 2009, e de 2010 começou a aumentar a relação homem-mulher, de maneira que agora temos 23 homens para cada 10 mulheres, né? Esse é um outro gráfico que eu tirei do boletim epidemiológico de HIV, né, de 2018 a 2018, essa série histórica de 10 anos, e a gente vê aí o aumento na faixa de exposição de homens que fazem sexo com homens, né? Isso é um dado que corrobora também com a literatura internacional, essa categoria de exposição em que a infecção sempre se mostra presente em alguns países em aumento. Esse é um gráfico que já foi falado, né, da sífilis, e como o professor Mauro Romero falou, a gente tem um aumento linear da taxa de detecção de sífilis adquirida por 100 mil habitantes no Brasil, e isso, em parte, pode ser explicada pela melhora na qualidade da notificação, que passou a ser compulsória de 2010 para cá, foi quando começou o cômputo dessa estimativa, mas nós estamos aí na lida e atendendo o paciente, como eu estou atendendo toda semana, a gente vê que isso vem aumentando mesmo, e não é só por melhora da notificação. Como não havia como deixar de ser, a infecção da sífilis no paciente imunocomprometido com infecção pelo HIV, ela se mostra diferente, e eu queria enfatizar a prevalência, né? E tem procurei estudos nacionais, conduzindo em 2008, 2010, em Salvador, com 383 homens que fazem sexo com homem, encontrou 44 deles com diagnóstico de sífilis, ou seja, 22,7% apresentando com infecção com HIV. Né? Outra pesquisa realizada em 2013, aqui no Rio de Janeiro, em 391 pacientes que fazem sexo com homem, uma prevalência de infecção pelo HIV e sífilis de 10,8%.
Esses dados também se corroboram com dados internacionais. Dados da vigilância epidemiológica da Inglaterra, referente ao período de 2009 e 2013, mostraram que a chance de um homem que faz sexo com um homem com infecção por HIV ser acometido com sífilis é 4 vezes maior do que uma outra categoria de exposição. Nos Estados Unidos também, em 2015, esse estudo mostrou que 50% dos casos notificados de sífilis primária e secundária em homens que fazem sexo com homens eram infectados por HIV. E quando eu procurei o último artigo aqui, brasileiro, eu encontrei esse. É um estudo que foi publicado em 2018, né, mas se referendo a pacientes avaliados em 2014. Uma pesquisa com 648 casos de sífilis encontrou uma prevalência de HIV em 57% desses. Né, entre os que apresentavam sífilis, com a razão de prevalência de 1,95, equivale a dizer que a chance, né, a prevalência era quase 2 vezes maior de homens de sexo masculino e também de homens que fazem sexo com homens. Bom, então, uma passada na história natural da sífilis não tratada. É importante ressaltar que a neurosífilis ela pode acometer e pode invadir o sistema nervoso central não só na fase terciária, né, na fase após 1 ou 2 anos, dependendo do protocolo que você está lendo. O CDC considera precoce abaixo de 2 anos. Ela pode invadir o sistema nervoso central em 25% a 60% das vezes, dos casos, na sífilis precoce, ou seja, entre a fase primária e secundária, você já pode ter uma invasão do sistema nervoso central. Então, a gente tem que desmistificar que a neurosífilis também só acontece naquelas fases tardias, só pensar na sífilis terciária, né, como acometimento do sistema nervoso central. A neurosífilis precoce ela é mais prevalente e o envolvimento do sistema nervoso central ele é mais, vamos dizer assim, menos exuberante. Você pode ter desde uma neurite craniana com paralisia de nervo craniano, como casos de meningios leves, como cefaleia leve, dor de cabeça, alterações visuais e alterações otológicas, como perda da audição. E na parte da sífilis terciária, aí sim, é aquela sífilis que a gente já estava acostumado a estudar, a sífilis gomosa, ela já faz uma lesão muito mais deletéria no sistema nervoso central, a lesão parenquimatosa com destruição, com necrose, né, com goma sifilítica, e aí você tem aí um acometimento que pode ser de 1 a 46 anos, com paralisia geral, que é um quadro grave de sífilis, com alteração psiquiátrica grave e alteração também tórax dorsale, que é a lesão do corno posterior da medula, e alterações oftalmológicas mais severas com atrofia do nervo óptico. Então, a neurosífilis sempre vai ocorrer quando o treponema pálido invade o sistema nervoso central. Ele pode ocorrer em qualquer fase da sífilis, e no HIV você tem uma sobreposição. O paciente com HIV ele pode ter uma sífilis primária, concomitante com a secundária e com a invasão do sistema nervoso central. Esse é um dos meus casos. Assim. A manifestação clínica da neurosífilis, bom, a sífilis já é conhecida como uma doença grande limitadora e no sistema nervoso central não é diferente. Essa é uma imagem que a gente vê um efeito de massa com lesão perilesional, aqui hiperdensa, captante de contraste, imitando um tumor, mas pode ser também com acidente vascular encefálico, com área de hipodensidade, pode ter alterações meníngeas compatíveis com meningite aguda, e a sífilis não tem imagem característica no sistema nervoso central. Entendeu? Ela pode dar qualquer imagem. E o grande desafio também é que ela pode não dar nada. Né? Então, você pode ter um paciente com neurosífilis que não tem imagem neurológica alguma no sistema nervoso central,
E também não ter nenhum tipo de sintoma, nenhuma sintomatologia, e ele está com alteração meningia, pelo menos com alteração licórica, que é o que a gente vai discutir sobre o diagnóstico, que suscita muitas dúvidas. E as manifestações mais tardias, com paralisia geral e demência paralítica, ataque dorsal e envolvimento ocular, você já tem uma lesão muito mais grave, muito mais deletéria e tumoral, também como essa daqui, que é de uma sífilis terciária com goma. Só para poder enfatizar todas as alterações que podem dar com o paciente com neurocífilis, e aí vai desde a mania, depressão, demência, mudança de comportamento. Um paciente que só fez uma mudança de comportamento muito severa, muito agressivo, mudou completamente o comportamento dele. A gente testou e era sífilis e com neurosífilis também. Então, epilepsia, casos também de crise convulsiva, primeiro episódio de crise convulsiva, paciente adulto, e era sífilis. Isso sempre tem que estar na mão dos clínicos, qualquer alteração neurológica, a gente tem que sempre pensar sifiliticamente, como diz o professor Mauro. Mais especificamente, no paciente com HIV, esses pacientes têm um risco aumentado de desenvolver neurosífilis, né, mais do que a população imunocompetente. No paciente vivendo com HIV, a gente tem um fenômeno que não tem em outro caso, que é a neurorecaída, quando o paciente pode desenvolver neurosífilis precoce, mesmo após o tratamento para sífilis primário e secundário. Né? É o caso da falha do tratamento, o VDRL não desce, esperadamente 2 titulações, se mantém na mesma ou até aumenta, e o paciente começa a ter um quadro neurológico. Tá? E a grande dificuldade do paciente com HIV também se refere ao diagnóstico, porque a própria infecção por HIV ela pode dar as alterações licóricas, que é o que a gente sempre vai buscar no diagnóstico desse paciente com neurocífilis. Então, a pleocitose, que é o aumento da celularidade, ela pode estar presente exclusivamente pelo HIV, e também a proteína raqui, o aumento da proteína lipódica acima de 45 miligramas por decilitro, é o ponto de corte, e você quando você está com a infecção, você não pode usar esses parâmetros, ou esses parâmetros têm que ser usados de maneira diferente do paciente imunocompetente. E também não pode deixar de lembrar que o paciente com HIV ele vai ter outras infecções oportunistas. Quem trabalha com HIV sabe como isso acontece, né? Quantas meningites criptocócicas nós temos e neurotoxoplasmose, linfoma primário cerebral. Então, acaba sendo sempre um diagnóstico difícil de executar, né? Que exige do clínico, né, daquele que está atendendo o paciente, a experiência e o manejo dos exames laboratoriais. Isso também é uma recomendação nova, se entrou no PCDT de 2019, alterando o anterior de 2015. Você vê que eram 5 na coluna aqui da esquerda da tela, né? Eram muito mais critérios para indicar a punção lombar, a investigação, isso vem se reduzindo, eu concordo, tem que ser assim, porque senão a gente vai fazer punção lombar desnecessariamente. Mas hoje são praticamente 3 critérios para a realização da punção lombar e, subsequentemente, a investigação de sífilis, de neurosífilis em pacientes com sífilis, né? A única alteração é a mesma de paciente não HIV, do imunocompetente, só que eu só quero enfatizar a questão após a falha do tratamento clínico, né? A investigação do paciente da HIV vai ser sempre quando tiver uma falha, e aí é independente
se é uma recontaminação, uma reinfecção, ou se é uma falha terapêutica sem exposição sexual. No imunocompetente é um pouco diferente, você investiga neurocitos quando você descarta a reinfecção, e no paciente HIV, não, você basta ter a falha, independente de qual foi a razão da falha, que já indica fazer a investigação através da punção lombar. Fora isso, a evidência de sífilis terciária ativa, ou seja, as lesões mais graves da sífilis, a ortite sifilítica, as lesões gomatosas, e qualquer sintoma neurológico, oftalmológico também exige uma investigação para neurocídio. Só para lembrar, o comportamento dos principais testes diagnósticos, né? Isso aqui foi um quadro feito pela New England Journal em 2019, mostrando que o FTA-ABS, né, que é o padrão ouro para detectar teste tetronêmico no líquor, né, se usa mais o FTA-ABS, pode-se usar o TPH, o TPPA, mas o que mais se usa, o padrão ouro recomendado é a pesquisa através do FTA-ABS, e aí independe GG, GM, somente GG que a gente preconiza, ou o total. Ele se mantém elevado, tanto no soro como no plasma, em pacientes com tabes dorsais, e ele diminui, né, uma queda substancial quando o paciente apresenta paralisia generalizada ou meningoencefalite sifilítica, né, dependendo da fase que o paciente está e dos anos, né, do quanto tempo isso se deve a partir da infecção. Como critério diagnóstico, a neurosífilis, a gente divide em neurosífilis sintomática e assintomática. Então, a sintomática ela é mais fácil, porque além do sinal e sintoma, lógico que você tem que ter o teste treponêmico reativo, né? Isso exige que você pense na neurosífilis, que o paciente tenha um teste treponêmico, ou um FTA-ABS, ou a gente está usando também o teste rápido, ele já está disponibilizado pelo Ministério da Saúde, e é o que a gente está usando com mais frequência. Sinais e sintomas de neurosífilis, e o padrão ouro ainda continua o VDRL reativo no líquido. Isso é uma grande dificuldade, porque o VDRL ele é um teste pouco sensível, a sensibilidade registrada na literatura gira em torno de 40% a 80%. Então, o teste negativo ele não exclui a doença, ele exige que se veja outros parâmetros, e no paciente sem HIV fica mais fácil, porque é a pleocitose maior que 5 células ou a proteinorraquia. A grande dificuldade é com o paciente HIV, que a gente vai ver um pouquinho aqui. A sífilis assintomática, você não tem o sinal, você não vai ter os sintomas neurológicos, oftalmológicos ou a perda auditiva, vai ter o teste treponêmico reativo no plasma, o VDRL reativo ele vai dar o diagnóstico sempre em 100%, são raros os casos em que o VDRL positiva, mas não pode ser esquecido, que é a contaminação do líquor, né, através do sangue, né? Os acidentes de punção não é uma coisa difícil de acontecer, acontece com muita facilidade, e a contaminação do líquor pelo soro pode falsear esse teste, né? Você pode ter um falso positivo do VDRL. E no paciente, esse foi um critério que eu tirei de um artigo da Marra, eu esqueci de botar a referência aqui, mas que no paciente HIV se preconiza que a pleocitose ela seja, o limite dessa pleocitose ela seja aumentada para 20 células, não em todos os pacientes, né? Paciente com CD4 abaixo de 200, mas com carga viral indetectável e uso de TARG, se preconiza que seja 5 esse ponto de corte da celularidade.
né? Exatamente por causa da linfopenia do paciente, ele linfopênico, no centro periférico, ele vai ter também uma linfopenia no sistema nervoso central, e aí admite que seja igual ao paciente imunocompetente. Mas quando o paciente está com CD4 acima de 200, de carga viral detectável ou sem uso, você aumenta esse ponto de corte da celularidade para 20 células. Então, o VDRL no líquido é um exame que, bom, ele ainda depende de uma técnica laboratorial, se depende de uma padronização bem feita no laboratório, a acessibilidade ainda é baixa, mas é o que dá para a gente a certeza do diagnóstico, porque, apesar da baixa acessibilidade, ele é muito específico, praticamente são poucas as doenças que podem reativar, dar o falso positivo do EDR, mas a principal é ainda o acidente de punção, né? Sempre rever quando as hemácias do líquido acima de 5 tem que suspeitar dessa contaminação. A reatividade confirma o diagnóstico e a não reatividade exige os outros parâmetros laboratoriais, como sinais e sintomas, pliocitose e a proteinorraquia. Outros métodos diagnósticos da neurosífilis sempre são postulados, sempre são pesquisados, exatamente pela essa baixa da sensibilidade do VDRL. Eu digo para o VDRL dar negativo, você só tem a celularidade em um paciente HIV. Bom, se busca outros marcadores e se busca outras maneiras de você tentar diagnosticar. O RPR no LICO e o TRUST, eles não se mostraram mais sensíveis do que o VDRL. A sensibilidade do VDRL é baixa, porém ela ainda é maior do que o RPR, do que o TRUST no LICO. Dois estudos aqui fizeram a substituição do VDRL, ou compararam a titulação do VDRL, a reatividade ou não, com o TPH no LICO, a partir de uma diluição de 1/320, quer dizer, você teria que fazer um exame semi-qualitativo, né? A diluição acima de 1/320 estava relacionado ao TPH, a neurosífilis pelo VDRL, mas também não é o ideal, porque também dá resultado falso positivo. TPPA também é muito usado, principalmente nos Estados Unidos, eles não comercializam TPHA, e um estudo também similar foi feito com TPPA e com a titulação de 1/640, e aumentou de 47% para 57% a sensibilidade. PCR no líquido é uma coisa também que suscita muita dúvida. É lógico que o PCR é um exame muito bom, equivale aí à cultura, né? A detecção do DNA na amostra dá para a gente o diagnóstico do que aquela amostra, daquele micro-organismo está naquela amostra, porém os dados em líquor são muito conflitantes. A gente tem paciente que tem neurosífilis e que detecta o PCR, e isso daí, a taxa de detecção é de 30%, varia entre 30% e 35%, não mais do que isso. E a gente tem também o contrário, que é a presença da proteína, do DNA do treponema em amostras em que não tem nenhuma evidência laboratorial de neurosífilis. Eu venho pesquisando um novo biomarcador, e esse biomarcador é uma quimiocina chamada CXCL13, é a minha tese. Eu estou dosando ela no líquido, exatamente para buscar um outro método que possa, pelo menos, melhorar o diagnóstico desse paciente HIV, que se torna muito difícil. Na minha corte, eu realizei 111, isso é um pouco da minha experiência, estou terminando agora a minha tese, e de 111 punções de pacientes vivendo com HIV entre 2018 e 2020, quando eu comecei a minha pesquisa de campo. Em 67 pacientes com sífilis ativa, 9 foram diagnosticados com neurosífilis. Eu achei aí uma frequência de 13,4%, a literatura fala de 8 a 20. 7, ou seja, 77% eram neurosífilis assintomáticas, e a necessidade, reforça a necessidade da gente ter
um teste mais sensível, né? Porque você não tem sinais e sintomas neurológicos, oftalmológicos, e 7, com VDRL reagente no líquido. Diferentemente do que a literatura fala, eu não achei uma pleocitose tão grande nessa minha corte. A média de pleocitose, né, de celularidade no líquido foi baixa, foi em torno de 3 células, e a amplitude foi de 0 a 13. E a média da proteína raquia, essa também não é muito grande, ficou uma média de 42, e aí também esse não seria nenhum parâmetro, foi só para fazer o levantamento. E eu tive um caso de falha terapêutica com penicilina G cristalina, 14 dias, paciente com HIV, ele falhou, eu tive que retratá-lo e já está reportado na literatura que paciente com HIV tem um aumento de falha, da taxa de falha. Essa é uma tabela dos meus dados, eu não quero alongar muito, mas só para os senhores verem a taxa de CD4, não tinha CD4 muito baixo, diferente dos artigos que a gente lê internacionalmente, nossos pacientes eles estão com carga de CD4 alto, com carga viral indetectável, né? Só 3 pacientes aqui não tinham, um bem baixo, 125. Aqui, a celularidade no líquido, a proteína no líquido. Você dá uma olhada na VDRL do soro, você fala, eu acho que teve uma pergunta se o VDRL, mesmo VDRL baixo, você pode ter sim. Pesquisando a literatura até com 1:2, a gente já tem neurocíclice, e na minha corte eu achei 1:4, esse paciente era sintomático, VDRL estava negativo no líquido, mas ele tinha uma paralisia facial, ele tinha perda auditiva, todos tiveram teste treponêmico no líquor positivo, nem todos tinham alteração na barreira hematocefálica, né, que é essa coeficiente de albumina, e o índice aqui de treponema IgG é um índice que dá para a gente a produção intratecal. Nem todos tinham a produção intratecal de IgG, o que também suscita muita dúvida, né, a produção intratecal de IgG. Essa é a dosagem da minha quimiocina, que eu estou estudando. Eu vou ver melhor no gráfico, mas ela é sempre alta. O paciente HIV tem uma amplitude muito grande. A variância dela é muito grande, mas ela decai após o tratamento. Esse é só um gráfico da minha tese com a dosagem da quimiocina se mantém alta. Isso dividi em neurocíclice sintomática, neurocíclice assintomática, em paciente com sífilis, em comparação com paciente com sífilis sem neurocíclice e em comparação com sífilis tratada. Então, veja que aqui o nível de significância foi baixo, tanto comparando o grupo neurocíclice assintomática com sífilis curada, com assintomática com sífilis sem neurocíclice, e a mesma coisa na neurocíclice sintomática, né? Mostrando que realmente a quimiocina aumenta, porém ela é sensível, mas ela também não é específica, aumenta em outras comorbidades, né? Ela precisa de um teste treponêmico para poder ser utilizado. Isso foi um artigo sobre a quimiocina que saiu recentemente, né? Isso foi um artigo de revisão sistemática com uma meta-análise em que os autores pegaram todos os trabalhos, né, envolvendo o diagnóstico a dosagem da quimiocina como um critério para melhorar o diagnóstico da neurocíclise, e eles aqui concluem que sugerem que a CCC tem uma alta utilidade diagnóstica e pode ser utilizado para ampliar os testes laboratoriais em doenças neurológicas por espirofita. Então, também aumenta na neuroborreliose de Lyme, que é um espirifatóide. Só para poder ilustrar o tratamento preconizado é a penicilina cristalina, 24 milhões de unidades por 14 dias, antes era de 10 a 14, ainda continua como padrão ouro e é igual ao tratamento em paciente imunocomprometente com o paciente HIV. Não muda, mantém a mesma coisa. A ceftriaxona entra como a segunda linha de tratamento. E o
mais importante é que esse exame de líquor tem que ser revisto de 6 em 6 meses até a normalização da celularidade, né? Já que o VDRL ele pode ficar positivo e pode ficar positivo por muito tempo. Aqui é um quadro do protocolo de tratamento dos Estados Unidos, que também é a penicilina cristalina, todos eles é a penicilina cristalina, entra, mas também entra a penicilina, a procaína com probenecid, coisa que não fazemos aqui. E aí o europeu que enfatiza que o tratamento existem baixas evidências, fracas evidências do ceftriaxone como segunda linha de tratamento. Doutor Ricardo, por favor. Ótimo. Vai dizer que seu tempo tinha acabado.